O controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, deve ser transferido logo mais para a Penitenciária Federal de Brasília. A decisão foi tomada ontem pelo ministro do STF, André Mendonça, para, segundo ele, preservar a integridade física do banqueiro. Daniel Vorcaro está preso desde a última quarta-feira e ontem havia sido transferido para o presídio de Potim, no interior de São Paulo. Nas investigações do Master, dados obtidos no celular de Daniel Vorcaro mostram uma intensa troca de mensagens entre ele e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. No mesmo dia da primeira prisão do controlador do Master, em 17 de novembro de 2025, se deram essas conversas aí. Informação que é da coluna da jornalista Manu Gaspar, do jornal O Globo. A conversa durou o dia todo e mencionava a necessidade de antecipar a venda do Master, com o objetivo de salvar o banco. Daniel Vorcaro citou que um vazamento seria péssimo, mas poderia ser um gancho para entrar no circuito do processo. E por duas vezes questiona Alexandre de Moraes, dizendo: conseguiu bloquear? Os dois começam a trocar mensagens às 7h19 da manhã e só param de se falar às 8h48 da noite. O último contato com Alexandre de Moraes se deu pouco mais de uma hora antes de Daniel Vorcaro ser preso no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Olha, tanto o dono do Master quanto Alexandre de Moraes escreviam um texto no bloco de notas dos seus aparelhos, tiravam print e depois enviavam como imagens de visualização única. As mensagens de Daniel Vorcaro continuavam acessíveis no celular dele, apreendido pela PF, porque isso que a gente sabe o que ele escrevia. No entanto, Alexandre de Moraes, como era apagado, a gente não tem exatamente quais eram as respostas todas. Nesse caso das imagens, né, dos prints de imagens. Os horários de cada nota do banqueiro coincidem com as das mensagens, em geral, enviadas 1 minuto depois de serem salvas. Bom, a primeira mensagem tratava, atenção, do negócio do Master com o grupo Fictor, que quase se concretizou e seria anunciado naquele dia à tarde. Vorcaro relata a Alexandre de Moraes a tentativa de antecipar os investidores e que, caso o negócio se concretizasse, o levaria a ir para lá tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. E aí Vorcaro muda de assunto e afirma o seguinte, aspas: de um lado, acho que o tema de que falamos começou a dar uma vazada. Obviamente, sem qualquer detalhes. Estava escrito assim, tá? Mas a turma do BRB me disse que tá tendo um movimento de sacanagem do caso. E que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Não se sabe a qual jornalista ele se refere. Alexandre responde, então, às 8h16 da manhã, mais uma vez na mensagem de visualização única, o mesmo artifício adotado na conversa inteira, e por isso não sabemos qual era o conteúdo dessa mensagem. Mas a resposta sempre existia. Sempre. Né? A gente não sabe o teor da resposta, Isso. mas Alexandre de Moraes conversa. respondia. Horas depois, o site O Bastidor publicou uma informação de que havia um inquérito sobre uma fraude bilionária envolvendo a compra do Master pelo BRB, o Banco de Brasília, mas sem mencionar o risco de prisão. Para a Polícia Federal, Daniel Vorcaro obteve a informação, até então sigilosa, a partir de um acesso ilegal aos sistemas da própria Polícia Federal. Depois, usou o site, que seria pago para defender o Master, para torná-la pública, esquentando a informação para então poder apresentar uma petição ao juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília. No documento, Daniel Vorcaro buscava impedir medidas cautelares e barrar o risco de uma prisão, o que acabou sendo determinado às 3h29 da tarde, 18 minutos antes da petição apresentada pelos advogados do Banco Master. A nova comunicação com Alexandre de Moraes se dá às 5h22 da tarde, quando o negócio com o Fictor estava prestes a ser noticiado. Daniel Vorcaro, então, escreveu para o ministro do Supremo o seguinte, entre aspas, fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu. Vou anunciar parte da transação. Alexandre de Moraes não responde de imediato. E aí, 4 minutos depois, Vorcaro emenda. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? O ministro do Supremo responde às 5h31, sempre por meio de prints de blocos de notas que só podem ser visualizados uma vez pelo interlocutor.
Às 8h04 da noite, Vorcaro volta a pedir atualizações de Alexandre de Moraes, sempre com cuidado de não mencionar o assunto. O ministro do Supremo responde com 2 mensagens na sequência. Uma às 8h21, outra às 8h23 da noite. A última mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro às 8h48 da noite, pouco antes de ser preso. Alexandre de Moraes só reagiu com um emoji, aquele do polegar levantado em sinal de aprovação, joinha. Bom, mais um pouquinho de contexto. Naquele dia, Daniel Vorcaro pretendia viajar para Malta e o Master seria liquidado 12 horas depois pelo Banco Central. Como se sabe, o Master tinha um contrato de 129 milhões de reais com o escritório da mulher de Alexandre de Moraes. O acordo foi assinado em janeiro de 2024 e previa o pagamento de 3 milhões e 600 mil reais por mês. Viviane Barsi trabalharia na defesa do Master junto ao Banco Central, Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda e Congresso, além de outros órgãos, inclusive do Judiciário. Procurado pelo Globo, Alexandre de Moraes preferiu não se manifestar, mas em nota enviada antes, quando foi publicada a primeira reportagem sobre os diálogos, a assessoria afirmou o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal. A defesa de Daniel Vorcaro, por sua vez, disse que não comentaria o assunto. Alexandre de Moraes também teria vetado a presença do empresário Joesley Batista, dono da JIF, em um evento patrocinado pelo Banco Master em Londres. Segundo os diálogos obtidos pela Polícia Federal, o ministro do Supremo é quem dava a última palavra sobre os convidados de Daniel Vorcaro. Essas informações foram levantadas pela nossa colunista Mônica Bergamo. O Fórum Jurídico Brasil de Ideias foi organizado pelo Grupo Voto em abril de 2024 e teve intensa participação de Alexandre de Moraes e de Daniel Vorcaro. Em conversas com o jornalista Márcio Chaer, do site Consultor Jurídico, o controlador do Master deixou claro que os nomes dos convidados seriam submetidos ao ministro do Supremo, tratado como estrela do evento. A presença de Michel Temer, que seria homenageado no fórum, foi a explicação encontrada para o veto ao dono da JIF. O ex-presidente indicou Alexandre de Moraes ao Supremo e chegou a ser gravado e delatado por Joesley Batista na época da Lava Jato, não sei se todo mundo lembra disso aqui. O fórum ainda contou com a presença dos ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Já, esse recorte aqui a gente vai retomar com a nossa colunista Mônica Bergamo.